economista americano Jacob Wiener, uma espécie de conceito vazio. A economia é aquilo que os economistas fazem. O que é que fazem os economistas? Bom, estudam os assuntos correntes da vida. Os assuntos correntes da vida não estudam hoje os economistas. Então, estamos assim nesta questão. Do mesmo modo, quais são as preocupações da economia? A verdade é que a economia política, enquanto ciência, desde os fisiocratas, que já direi um pouco mais à frente, podem ser considerados os verdadeiros criadores, os verdadeiros fundadores da ciência económica, está metida na discussão sobre os modelos de sociedade e sobre os projetos de transformação da sociedade. Não quer meter as mãos na massa, como se costuma dizer. Foi uma ciência que surgiu, pelo contrário, com as mãos na massa, apostada em desempenhar um papel no jogo social, por toda a parte. Embora alguns economistas desenvolvessem a sua disciplina como economics, dentro dos mesmos padrões, que eu referirei, mas manter-se a designação de economia. E nos anos 80 as coisas começaram a mudar, porque até aí só praticamente aqueles que se reclamavam do marxismo continuavam a utilizar a expressão economia política. De todo modo, o que é que poderá dizer-se? Economia política é uma coisa, economics é outra hoje. Não parece que sejamos perante dois paradigmas, embora, em princípio, a economia política se coloque numa postura de crítica à chamada mainstream economics, digamos, a economia neoclássica, a qual critica a sua pretensão de ser uma ciência pura, os seus postulados individualistas, a defesa do equilíbrio e da harmonia, a sua recusa a considerar a perspectiva histórica e os fatores dinâmicos, quer dizer, a dinâmica em vez de uma visão estática. A visão estática que aparece claramente quando falamos um pouco da revolução marginalista, da visão marginalista da sociedade da ciência, como uma ciência que se destina a decidir sobre a utilização de recursos escassos, dados, suscetíveis de uso alternativo. Bom, então, essa é uma visão meramente estática, não é uma visão dinâmica, tem em conta o crescimento, e com o crescimento e com a dinâmica social se preocupa essencialmente. Por outro lado, digamos, o clube dos economistas políticos, como lhe chamou o economista austríaco, Kurt Rothschild, normalmente tende a considerar que a teoria económica é uma histoire raisonnée, para utilizar a expressão que Schumpeter utilizou para caracterizar a perspectiva de Marx. Quer dizer, o Marx fez da teoria económica uma história económica, mas uma histoire raisonnée, quer dizer, uma história que tem um sentido, uma história que tem uma racionalidade. E, portanto, a economia política como ciência teórica, mas como ciência histórica. Numa mistura, diz o Schumpeter, que é uma mistura mecânica, uma mistura química, ao contrário da mistura mecânica que os historiadores da escola histórica e os economistas da escola histórica alemã procuraram fazer. Estes fizeram uma mera mistura mecânica. Marx fez uma mistura química. Quer dizer, a história está dentro da teoria e não há teoria sem história. E a economia política não pode conceber-se de maneira diferente de uma disciplina teórica que tem a história como ponto de partida das suas preocupações. O objeto da ciência económica é essencialmente um processo histórico continuado, escreveu Schumpeter, que não era marxista, como sabem, mas que foi talvez o maior historiador da história das ideias económicas até hoje. E a senhora John Robinson, professora em Cambridge, escreve que esta disciplina só pode aspirar ao estatuto de ciência interpretando a história, incluindo o presente na história. E um outro autor que também é marxista, John Kenneth Galway, escreve isto: as ideias económicas são sempre intimamente um produto do seu próprio tempo e lugar e não podem ser tidas como coisas distintas do mundo que interpretam. Marx poderia subscrever esta mesma ideia. Quer dizer, esta concepção da história, da ciência económica, é uma concepção que tem horizontes mais vastos, que tem, a partir de Marx, a sua matriz muito claramente definida por Marx e no quadro marxismo, mas que tem outros autores, Schumpeter, John Robinson, John Kenneth Galway, que não se reclamam do marxismo, não são marxistas, com certeza, mas defendem esta mesma ideia.
Outra nota que lhes queria deixar é a ideia de que esta ciência surgiu com o capitalismo e surgiu como ciência burguesa, como ciência da burguesia. É, portanto, um produto social, é um produto da história e é uma ciência muito moderna, como vê, comparada com outras ciências. É claro que antes do século XVIII, para definirmos esta baliza do início do capitalismo, ninguém escreveu sobre temas que hoje diriam, isto tem a ver com a economia. Escreveu, o Aristóteles escreveram vários escritores da Antiguidade e da Idade Média. Só que o discurso, digamos, das questões da economia era um discurso que estava incrustado no discurso da teologia, no discurso da ética, no discurso da filosofia ou no discurso da política. Não tinha autonomia. Porque a vida económica não se pautava pelos valores do cálculo económico, só que o capitalismo surgiram. Esta era uma lógica que não partilhava o discurso da economia tal como ele surgiu, como passou a ser, digamos, uma ciência. E tudo acontecia de alguma forma na esfera, digamos, do espaço social ou do espaço político. Tudo resultava das relações de poder. Nas sociedades esclavagistas o poder era de um tipo, na sociedade feudal o poder era de outro tipo, mas digamos, era o detentor do poder que decidia onde se produzia, o que se produzia e o que destino se dava àquilo que se produzia. Não eram, portanto, nenhuma razões económicas, eram puras razões de poder. E toda a esfera, digamos, da circulação restrita, é certo, mas existente, decorria, digamos, em corte total com a esfera da produção. O que se trocava não tinha nada a ver com o modo como se produzia, com os custos de produção. Não havia, portanto, um discurso económico neste sentido. E daí que, mesmo um autor como Marx seja levado a compreender que neste tempo, antes do capitalismo se afirmar como modo de produção autónomo, os mercantilistas, por exemplo, tendessem a acreditar, embora haja bastante a dizer sobre isso, e talvez digamos alguma coisa sobre isso se houver tempo, que a riqueza se identificava com o dinheiro e que a riqueza, o dinheiro, surgia na esfera da circulação, na esfera do comércio. O mérito dos fisiocratas como fundador da ciência económica foi exatamente o de inverter esta leitura e virem dizer, não, a riqueza surge e só pode surgir na esfera da produção. Mas o Marx desculpou os mercantilistas. Bom, naquele tempo, admite-se que eles pensassem, porque realmente as pessoas ricas, aqueles que enriqueciam porque comerciavam. E era do comércio que resultava a riqueza. Isso, digamos, alimentou bastante o processo de acumulação do capital, que depois esteve na origem do capitalismo. De todo modo, digamos, o Marx naturalmente não defendia esse ponto de vista, legitimava, desculpava esta interpretação, que tinha que ver com o tempo em que, digamos, o cálculo económico ainda não era feito. O quadro mudou com as revoluções burguesas, que fundamentalmente vieram trazer o quê? Vieram trazer esta ideia nova, de que os trabalhadores passam a ser pessoas livres. Já havia pessoas livres, mas os trabalhadores eram historicamente ou escravos ou servos. Agora, com a Revolução Francesa, o famoso dito da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, todos nascem livres e iguais em direitos, mesmo os trabalhadores. E isto significou que os trabalhadores passaram a ser sujeitos de direitos e deveres. O que, em termos da economia, significou que a força de trabalho adquiriu o estatuto de mercadoria, suscetível de ser comprada e vendida autonomamente. Porque até aí, a força de trabalho do escravo, vendia-se com o escravo. Não era uma mercadoria autónoma. E a força de trabalho do servo não estava no mercado. Porquê? Porque o servo não podia abandonar a terra do seu senhor. Era obrigado a trabalhar na terra do senhor. Não podia, por sua iniciativa, dizer assim, eu estou aqui mal, vou procurar outro senhor. Bom, ele não podia fazer isso. Então, porque não eram pessoas livres, os trabalhadores não podiam vender essa mercadoria, a mercadoria fosse trabalho. Só por revoluções burguesas é que esta alteração se significou. E então, desde logo, esta mercadoria apareceu no mercado. E uma mercadoria que está na base de todo o processo de produção.
o que veio alterar radicalmente as questões. Através dos contratos de trabalho, diremos alguma coisa sobre a natureza deste contrato e da interpretação que eles fizeram, digamos, os classes fundadores da ciência económica. Por outro lado, a propriedade sofreu uma alteração. A propriedade feudal é uma propriedade imperfeita. Porquê? Porque o titular, digamos, da raiz, o senhor feudal, era obrigado a suportar com um estatuto igual ao do seu direito, o direito do servo a permanecer nas terras do senhor. O servo não podia abandonar as terras do senhor, mas tinha direito a permanecer nela. E, dentro do domínio senhorial, o senhor podia afetar terras para que ele, servo, pudesse prover às suas necessidades económicas da sua família. Então, esta era uma propriedade imperfeita, a propriedade feudal. Só com revoluções burguesas, e isto começa a sentir-se nos trabalhos filosóficos dos homens que fizeram a enciclopédia, dos enciclopedistas, dos filósofos que alimentaram, no fundo, a Revolução Francesa, e já está nos fisiocratas, a ideia de que a nova propriedade, a propriedade burguesa, é uma propriedade absoluta e exclusiva. Ninguém pode ter direitos sobre o objeto que é a propriedade de outrem no seu próprio proprietário. Portanto, há o proprietário e o não proprietário. E o não proprietário não tem nenhum direito sobre o objeto da propriedade de outrem. A propriedade passa a ser a propriedade perfeita, absoluta e excluída. O processo económico ganhou ainda outra autonomia porque, com o desenvolvimento da filosofia e com o desenvolvimento da ciência económica, a partir exatamente, como veremos, dos fisiocratas, se descobriu o conceito de ordem natural, da qual fazem parte os homens e as suas relações. Os homens são elementos da ordem natural e as relações entre os homens são governadas, segundo esta visão, por leis do mesmo tipo daquelas que regulam as leis da natureza. As leis naturais que regulam as relações entre os homens, as relações económicas, desde logo, são leis tão absolutas, tão universais e tão objetivas como as leis da física. Este foi um ganho que apareceu pelos fisiocratas e, naturalmente, o objetivo da ciência física passa a ser descobrir essas leis da física, o objetivo da ciência económica passa a ser descobrir as leis naturais que regulam as relações económicas que estão integradas na ordem natural como as leis da física. A verdade é que as revoluções burguesas não foram apenas marcadas por transformações económicas e sociais, foram acompanhadas por transformações, digamos, uma revolução filosófica e cultural, se quisermos, de que o Renascimento é a primeira pedra e depois as viagens de portugueses e espanhóis, que, como o nosso Camões tão bem sintetizou, vieram chamar a atenção para outro método de chegar ao conhecimento, outro método de aprender, um método experimental, um método indutivo. Tirar lições a partir do que eu vi claramente visto, como o Camões diz no museu. Eu vi claramente visto. Então, aquilo que se vê claramente visto é uma fonte de conhecimento que não tem nada a ver com a produção. A par de outra ideia que o Camões também traduz muito elegantemente, a ideia de que todo o mundo é composto de mudança. A ideia de que há uma dialética da natureza, a ideia de que há uma dialética no mundo. Todo o mundo é composto de mudança. Para além desta outra ideia, que já agora peço também emprestado ao Camões, a ideia de que o homem, em certa medida, se colocou no lugar de Deus. Porque, diz ele, os portugueses foram por aí fora dando novos mundos ao mundo. Quer dizer, os homens começaram a criar mundo. Já não é Deus o único criador do mundo. Os homens passaram a dar novos mundos, a criar novos mundos. Foi um tempo em que, digamos, a filosofia e a teologia começaram a perder terreno para outras ciências, para as ciências naturais, para as ciências da observação, da experimentação, para as ciências indutivas e para a economia política. Daí que muitos autores digam se a economia política e os cientistas destas ciências esquecerem isto e perderem de vista a necessidade de, como uma ciência social, terem uma concepção do homem, terem uma qualquer compreensão do homem e dos seus objetivos, esta ciência, a ciência económica, não vai a parte nenhuma, nem compreende nada. Porque, desaparecida a filosofia
e a teologia, com a sua importância central, nuclear, é preciso que a ciência económica, que se ocupa das relações entre os homens, não esqueça esta sua vertente. Se esquece, está a perder o pé, está a ficar no vazio. De todo modo, as revoluções burguesas são, portanto, também esta revolução científica, cultural, filosófica, e a revolução são também uma revolução racionalista, com os trabalhos de Bacon e Descartes, e depois dos filósofos das luzes do século XVIII, sendo na construção, digamos, da ideia de ordem natural, por trás da qual vem esta outra ideia muito presente na ciência económica nos seus inícios, a ideia de que na natureza não há justo nem injusto. Na natureza não há justo nem injusto. Esta é uma ideia que hoje os neoliberais traduzem, nomeadamente através de Hayek, mas é uma ideia que está, desde logo, nos fisiocratas. O justo está na natureza. Só o injusto pode estar fora da natureza. Então, não há que criticar aquilo que resulta das leis da natureza. Tanto mais que os fisiocratas, havemos de ver, dizendo que estas leis eram leis do próprio Criador. Os homens são apenas meros legisladores, não são legisfacteurs, não fazem leis. Quem faz as leis é o Deus. Pecar contra estas leis é o mesmo que pecar contra a divindade, diziam os fisiocratas. Vejam, portanto, o peso que se procurou carregar para esta nova disciplina, ainda o peso do temor de Deus. Não aceitar que estas leis são as leis que regulam a vida entre os homens e que nelas não há justo nem injusto, porque o justo está na natureza, o injusto é o que está fora da natureza. Então, estas leis vieram a ser, este entendimento da ordem natural foi uma das matrizes da ciência económica, tal como ela surgiu como economia política e como economia política burguesa, que procurava legitimar a nova ordem. E é claro que com esta ideia, já também todos percebem que se tenha chegado à ideia do fim da história. Isso que o Sr. Fukuyama inventou, como quem descobre a pólvora, é tão novo como a origem da ciência económica. Bom, porque se as leis que regulam a economia são leis naturais, não são leis intemporais, são leis absolutas, são leis universais. Então, digamos, este modelo económico social, cujas leis são leis naturais, é o fim da história, porque já não há mais história. A natureza está criada. A natureza está criada. É aqui também a ideia do fim da história, que aparece depois muito claramente em Adam Smith e sobretudo em Ricardo, o grande expoente até onde a ciência burguesa foi mais longe, mas exatamente aquilo que marca também o fim das capacidades da ciência burguesa. Portanto, esta ideia de fim da história, esta ideia de que o capitalismo tinha garantida a sua eternidade, porque as leis que regulavam a ordem económica, a ordem natural, a sociedade, as leis da sociedade civil eram leis absolutas e universais. Então, bom, foi com estas leis que a ciência económica procurou, como dizia há pouco, legitimar a nova ordem económica, a nova ordem social, digamos, a nova sociedade que estava a surgir. Desde logo, o Adam Smith escreveu que o objeto da economia política é de enriquecer tanto os indivíduos como o soberano. E aqui está uma equação que, naturalmente, vinha contra a ideologia dominante e contra todas as ideias feitas no quadro da teologia, digamos, da Igreja Católica. O enriquecimento não era um objetivo digno dos homens. Toda a ideia, digamos, que o dinheiro não cria dinheiro, que não é que o comércio não é uma atividade digna, de que o empréstimo a juros é um pecado e suscetível da pena da excomunhão. A ideia, portanto, de que é mais fácil entrar, passar um elefante pelo buraco da agulha do que entrar no reino dos céus,
é uma ideia da teologia católica toda a Idade Média, as bulas que castigavam com a excomunhão aqueles que recorriam ao empréstimo a juros foram abolidas bastante mais tarde, quando, consabidamente, a própria Igreja emprestava dinheiro a juros e recorria a empréstimos pagando juros. Mas, bom, como dizia o São Tomás, a Igreja sempre foi muito egoísta desse ponto de vista. Olha para o que eu digo e não para o que eu faço. Portanto, mesmo depois da Igreja, a Igreja começou a fazer isso escancaradamente com as cruzadas. Muitos bispos, a próprio papado, recorreram ao empréstimo para se lançarem na aventura das cruzadas, por razões religiosas, mas também porque as cruzadas, esperava-se, como se verificou, iriam dar bom dinheiro e, portanto, esse comércio penetrou a Igreja a partir tão cedo como no século XII. Mas só muito mais tarde estas bulas vieram a ser abolidas. Ora, o Ana Smith veio agora dizer, bom, temos aqui uma ciência que pretende enriquecer tanto os indivíduos como o soberano. Então era preciso legitimar, digamos, esta nova filosofia, esta nova ordem de coisas. Como é que se explica isto perante uma teologia que condenava o enriquecimento? Aí foi o papel da reforma. À frente, falar um pouco mais sobre isto. A reforma que veio exatamente modificar por completo esta visão das coisas. O enriquecimento era fruto da graça divina, todos os homens podiam enriquecer, e uns enriqueciam porque eram laboriosos, eram parcimoniosos e eram inteligentes, e os outros não enriqueciam porque eram preguiçosos, eram perdoados e não eram inteligentes. Portanto, como todas as teorias deterministas que depois foram desenvolvidas para explicar, por exemplo, o seu desenvolvimento, é esta ideia de que, bom, quem é assim, não há nada a fazer, os pobres estão condenados a ser pobres porque não têm condições para ser ricos, os ricos são ricos porque têm condições para ser ricos. E mal deles que não aproveitem estas qualidades que são uma graça de Deus. Portanto, o enriquecimento é um sinal da graça de Deus. Daí que no século XVIII os mendigos fossem condenados à morte. Muitos foram executados, porque não eram dignos de qualquer piedade, porque não eram bafejados pela graça de Deus. Os pobres, os predadores, ainda hoje, eles na cultura americana, como sabem, bom, os predadores são a gente mais esquecida que há. O vencedor, aquele que enriquece, esse tem todos os méritos, ainda que tenha enriquecido por todo o crime. Pois a riqueza lava normalmente as origens. Ora bem, aqui está, então, como neste tempo em que a natureza e a razão substituíram Deus como fundamento da ordem social, foi preciso encontrar uma nova moral, uma nova teologia, se quiserem. O plano da teologia, a forma preencheu esse papel, mas a economia política preencheu o papel exatamente por outro lado, procurando mostrar que estes fenómenos, esta nova característica das sociedades, relevava de leis naturais, que eram, portanto, leis que não eram suscetíveis de ser alteradas pelos homens, leis que eram leis absolutamente intocáveis pelas leis dos homens. E, exatamente, a filosofia social em que aceita a riqueza das nações baseia-se exatamente na defesa do individualismo, na confiança no ser da liberdade natural, na afirmação de uma antropologia otimista oposta ao pessimismo do homo hominidus hobbesiano, que se casava muito bem com o objetivo fundamental da burguesia revolucionária do tempo, de fazer crer, digamos, que os seus objetivos, enquanto classe social, eram os objetivos de toda a sociedade. E, em certa medida, esta era uma leitura correta no tempo em que a burguesia foi realmente uma classe revolucionária que fez a revolução, que transformou, digamos, a sociedade feudal numa nova sociedade. E por isso a economia política, dizia eu, surgiu como ciência da burguesia. Num tempo em que a burguesia ela própria tinha todo o interesse em analisar cientificamente os fenómenos sociais, porque só assim podia compreender a sociedade em que se inseria e intervir nela para melhor transformá-la. Os clássicos, o trabalho dos clássicos ingleses mostra claramente esta ideia, digamos, muitos dos conceitos
que nós encontramos em Adam Smith, em John Stuart Mill e em Ricardo são conceitos que se opõem com toda a clareza às velhas instituições feudais, à organização corporativa, ao seu regulamento, a toda a falta da liberdade pessoal e liberdade, digamos, de cada um desenvolver as suas capacidades, o seu negócio, de cada um ir à vida, de cada um enriquecer. E a defesa dos princípios do laissez-faire, a ideia da mão invisível, a defesa do livre-cambismo, que é naturalmente um dos pontos fortes de Ricardo, como ideologia que serve naturalmente os interesses da Inglaterra já consolidada, com uma burguesia industrial forte, detentora do monopólio tecnológico que lhe dá todas as vantagens no comércio internacional. O livre-cambismo vem até hoje com esta marca. É a ideologia que convém mais forte. Com mais vantagem, procuremos descobrir o livre-cambismo nos dias de hoje, há sempre uma leitura que me permite confirmar, a meu ver, esta ideia. O livre-cambismo é a ideologia que serve a mais forte. E se nós tivermos a oportunidade, haveríamos de ver como o livre-cambismo, do qual representando o projeto, tem sabido mais forte. Não se aproxima, não reduz a diferença de rendimento, de vida, de desenvolvimento económico, pelo contrário, estão a agravar. Porque é a história da panela do mar e da panela do fogo. Se forem a convir ambas a ser um brilho caudaloso e tormentoso, se uma bate na outra, quem se parte é a panela do mar, não é a panela de ferro, mas percebe o seu caminho, a panela do mar. Aqui está um conceito. Um dos conceitos fundamentais da nova ordem burguesa tem que ver com uma ideia, com a noção de trabalho produtivo, que foi introduzida pelos fisiocratas. É um conceito muito estranho e muito discutível, o conceito de trabalho produtivo para os fisiocratas, mas tem este mérito. É o trazer para a esfera da produção a origem da riqueza. O trabalho produtivo é aquele que é suscetível de produzir um excedente, o produto minério, um produto líquido. Eles entendiam que o trabalho produtivo era apenas o trabalho que se desenvolvia na agricultura. Porquê? Porque era o único trabalho que podia aproveitar da fertilidade natural da terra, que era um dom do Criador de todas as coisas e que só a terra, só a natureza tinha. Então, por esta razão, o trabalho produtivo era apenas o trabalho agrícola. Era uma visão pré-científica, devemos ver, que limitou muito a conversação dos fisiocratas, mas o grande mérito é este. Há trabalho produtivo, há trabalhadores produtivos e trabalhadores não produtivos. E é do trabalho produtivo que resulta toda a riqueza. Quer dizer, os senhores feudais que nunca trabalharam nada, não podem ser trabalhadores produtivos, porque eles não trabalham, por definição, limitam-se a ser proprietários. E haveremos de ver que o tabuleiro econômico, que a lei não reconhece nenhuma capacidade, nenhum valor como capital à propriedade e, portanto, estes são trabalhadores improdutivos. No sentido em que Adam Smith virá apresentar este conceito. Agora, já um outro conceito que inclui a atividade industrial, que para os fisiocratas era uma atividade estéril, porque não acrescentava produto às matérias-primas, não acrescentava valor às matérias-primas, mas os autores posteriores aos fisiocratas, sobretudo na Inglaterra, foram muito claros em dizer, como William Petty, por exemplo, frente aos senhores feudais e às camadas sociais a eles ligadas, dizia ele que são pessoas que não fazem nada mais do que comer, beber, cantar, tocar, bailar e cultivar a metafísica. E o Adam Smith não hesitou em dizer que o trabalho de muitas das mais respeitáveis classes sociais, o soberano, por exemplo, bem como todos os funcionários, tanto da justiça como da guerra, que servem sob as suas ordens, todo o exército e toda a marinha são trabalhadores improdutivos. São servidores do público, é uma parte corrupta anual da atividade dos outros indivíduos que os mantêm. A mesma classe devemos incluir tanto algumas das mais sérias e importantes profissões, como algumas das mais frívolas. Os eclesiásticos, os advogados, os médicos, os homens de letras de todos os géneros, os atores, os bobos, os músicos, os cantores, a ópera e os bailarinos. Tudo isto são trabalhadores improdutivos. Porquê? Porque não acrescentam valor ao valor das matérias-primas. Vejam como este conceito
vem dizer, esta história nossa aí, essa gentalha, digamos, ligada à feudalidade, vivem à custa do trabalho. São parasitas. São parasitas. Portanto, vejam como são conceitos novos. O próprio conceito de Estado mínimo, que a meu ver tem sido tão maltratado por parte de Adam Smith, é um conceito, no fundo, que vem pôr em xeque o Estado absolutista do ancien regime. Porquê que o Adam Smith defende o Estado mínimo? Porque diz, este Estado que está aí, o Estado absolutista do ancien regime, alimenta esta gente toda. O soberano, a corte, os eclesiásticos, os exércitos, os bailarinos, os cantores de ópera, toda essa gente que anda à volta do soberano e que não fazem nada. E se nós deixarmos que eles levem muito dinheiro para a corte, eles gastam tudo. Podem gastar tanto, diz o Adam Smith, escreve, que a certa altura não fica sequer o suficiente para repor o capital gasto em cada ano. E a economia vai reduzindo a sua capacidade de produção e leva-nos à miséria. Era este Estado mínimo que ele não queria. Mas este era o Estado do ancien regime. Este era o Estado do ancien regime. Portanto, mesmo, digamos, este conceito de valor do ancien regime é um do Estado mínimo de Adam Smith, é um conceito que é eminentemente antifeudal. Daí a minha ideia de há pouco de que a economia política surgiu como ciência burguesa, como ciência que, a par das ciências naturais, da física, que alimentavam o conhecimento científico e a revolução científica e tecnológica, diríamos hoje, a renovação dos meios de produção que estiveram por trás da Revolução Industrial, que depois analisaremos, assim também esta nova ciência, esta ciência social, a ciência económica, vinha substituir-se à velha teologia e à velha filosofia, ocupando o seu espaço, mas com novos valores, legitimadora de uma nova ordem social, com os seus novos valores, procurando legitimar esses novos valores e procurando contestar, até, digamos, ao nível visível, a velha ordem feudal. É, portanto, uma disciplina empenhada na transformação, digamos, da sociedade. Dito isto, passaria agora a uma outra ordem de considerações. Eu creio que poderemos analisar a ciência económica sob duas perspectivas. Uma perspectiva que eu designarei por clássica marxista e outra que designarei por perspectiva subjetivista marginalista. Esta é uma leitura que eu faço e, naturalmente, como normalmente acontece com os simples mortais, não descobri nada de novo. Vários autores já partilham mais ou menos desta ideia. Eu então não digo assim, mas enfim, cada um conta a sua história, é isso que podemos fazer, contar as histórias de maneira diferente, fazer leituras diferentes do que está, mas eu poderia ler-vos aqui trechos de Paul Suisse, de John Robinson, de outros autores, que dizem que, bom, para nós entendermos o que se passa, claro, no meu curso de economia, de direito, eu podia fazer como fazem, em geral, os autores. A economia política é isto, e dá a minha definição, e passava à frente. Parece-me que não é bem isso que se deve fazer. E, portanto, o meu curso começa exatamente por problematizar o que é esta disciplina. Esta disciplina o que é? Olha, pelo menos há duas maneiras de a ver. Uns entendem assim, outros entendem desta maneira. E vamos ver então qual é, digamos, o alicerce de cada uma destas duas maneiras, problematizando esta questão. Porque a definição do que é ciência económica é das questões mais complexas, a meu ver, que se colocam à própria disciplina. Bom, então, esta perspectiva clássica marxista, que se inicia com os fisiocratas, depois passa por Adam Smith, por Ricardo e por Marx. E depois, naturalmente, por seguidores de Marx. E podemos depois integrar aqui o próprio Keynes. E a outra perspectiva, subjetivista, marginalista, que começou com Jean Baptiste Say, depois foi alimentada por escritos de outros autores, nomeadamente ingleses, entre os quais William Nassau Sr.,
e, sobretudo, por aqueles que, na década de 1870, em 3 países diferentes, na Inglaterra com William Stanley Evans, na Áustria com Karl Menger e na Suíça com Leon Walras, desenvolveram a chamada Revolução Marginalista, que analisaremos um pouco à frente. O que é que distingue estas duas maneiras de ver? Bom, no que toca à primeira, a perspectiva clássica marxista, não é proibido tirar o casaco, como o Sr. Coordenador do curso. Então, esta primeira perspectiva, que tem os fisiocratas, Adam Smith, Ricardo e Marx, gente tão diferente como é que está numa mesma perspectiva, porque tem as mesmas preocupações. Qual é o centro das preocupações? Saber como é que se origina a riqueza. Foi isso que os fisiocratas começaram por discutir com a noção de trabalho produtivo e classe produtiva. É aquela que é capaz de gerar um excedente. Trabalho produtivo é que é capaz de gerar um excedente. E um pouco à frente veremos a importância do excedente na história da humanidade. O excedente, muito rapidamente, podemos dizer que é aquilo que em certo momento uma pessoa ou uma comunidade é capaz de produzir para além do que é estritamente necessário à sua manutenção e reprodução nos mesmos termos anteriores. É aquilo que, no fundo, pode ser acrescentado através do investimento para aumentar a capacidade de produção e a criação de nova riqueza. E todos eles se preocupam, portanto, em saber como é que surge a riqueza. A obra maior de Adam Smith é exatamente o inquérito sobre a origem e as causas da riqueza das nações. Como é que surge a riqueza e como é que ela se distribui entre as várias classes sociais. Entre as várias classes sociais. E esta é a equação que começa com os fisiocratas. Como veremos um pouco melhor, nos fisiocratas, os verdadeiros atores da vida económica são as classes sociais. Nem aparecem lá os indivíduos no modelo do tabuleiro económico. O que aparece são as classes. Bom, e são as classes que aparecem com uma outra leitura das classes sociais em Adam Smith, e são as classes que aparecem em Ricardo, são as classes que aparecem em Marx. Por isso, Marx escreveu com toda a razão. Não fui eu que inventei as classes já estavam inventadas. Já muitos autores antes de mim falavam das classes sociais. Portanto, não fui eu, nem sequer do conflito entre as classes. Porventura, eu falei de luta de classes, mas os conflitos entre as classes já estavam patentes em Adam Smith e, sobretudo, em David Ricardo, para além de outros autores, naturalmente, anteriores a Marx. Portanto, este é o núcleo fundamental dos autores segundo esta perspectiva. Como é que surge a riqueza e como é que ela se distribui e quem é que, no fundo, vai decidir o destino desse excedente. Claro que as respostas não são as mesmas, porque são diferentes as análises, digamos, das leis que regulam a distribuição em sociedades compostas por classe e caracterizada por conflito social. A leitura do conflito social não é a mesma em cada um destes autores, mas em todos eles há esta ideia de que há um bolo a repartir por vários interessados, conflituam para, digamos, transacionar essa partilha e este é o seu objetivo. Portanto, sociedade de classe, conflito social e a origem da riqueza. A outra perspectiva é aquela que assenta numa concepção autonomística da sociedade. A sociedade é composta por indivíduos, livres e iguais em direito, que se relacionam através de contratos livremente celebrados entre eles, cujos conflitos são resolvidos no mercado, e como os mercados são de concorrência perfeita e compradores e vendedores não têm nenhuma capacidade para influenciar o mercado, então o fenómeno do poder está fora da análise, e como não há classes, também não há o conflito de classes. Os únicos interesses conflituantes são os indivíduos, mas esses são compostos no mercado, em virtude do jogo da oferta e da procura. E, portanto, tudo se reduz às leis do mercado. A teoria da distribuição do rendimento, como se formam os salários, as rendas, os juros e os lucros, é a teoria da formação dos preços, digamos, dos serviços produtivos, e tudo se reduz, portanto, a isto. Esta última
visão normalmente apresenta-se como uma visão de economia científica pura e pretende pular à outra perspectiva, a perspectiva de uma ciência ideológica, doutrinária, partidária, no sentido que toma partido por uma das partes do conflito social. De algum modo, isto explica que os marginalistas, os primeiros marginalistas, fizessem uma guerra, por vezes, mais acesa contra Ricardo do que contra Marx. Porque Marx, digamos, havia muita gente a dizer Marx, foi o diabo que veio à Terra, veio para aqui, não. Agora o Ricardo não. O Ricardo era um homem respeitável, era o maior cientista da economia política, digamos, da grande burguesia inglesa. O problema é que foi no Ricardo que o Marx foi o dele. O problema é que muitos autores, além do Marx, começaram a partir do Ricardo para pôr em causa a eternidade, a perenidade do sistema e a sua justiça intrínseca, as suas leis naturais. Então, o Ricardo apanhou tanta pancada dos marginalistas como o Marx. Se rapidamente quiser dar uma leitura, digamos, cada uma destas grandes correntes que integram digamos, esta perspectiva clássica marxista, começarei por dizer, muito rapidamente, sobre os fisiocratas, aquilo que já fui dizendo, a noção de trabalho produtivo e atividade produtiva é só a terra, só a agricultura. Uma razão que vos referi, porque não é que os trabalhadores agrícolas sejam mais preparados ou menos preguiçosos do que os outros. Não, é porque só eles podem aproveitar a fertilidade natural da terra. De alguma forma, esta matriz divina, digamos, na criação do mundo e na explicação do mundo que está ainda muito presente nos fisiocratas, o que leva a uma mentalidade ainda pré-científica. Nesta mentalidade está ainda em Adam Smith, que é o conceito não é visível, senão um conceito, uma espécie de bruxaria, não é? Que é uma bruxa boa, o Adam Smith tem lá uma varinha de condão que resolve os problemas, mas não tem que ver com a ciência. Não tem que ver com a ciência, é uma visão, se quiser. Ora bom, então, nos fisiocratas, a origem da riqueza, eles não falam de valor, porque para eles o valor é medido em termos quantitativos. Cria riqueza aquilo que acrescenta bens aos bens inicialmente, que se parte inicialmente. Daí o famoso exemplo que o Marx utiliza. Tome uma quantidade de ervilhas e dê-na a um cozinheiro. Ele pode fazer um prato maravilhoso, mas não aumenta o número de ervilhas. Transformou as ervilhas numa outra coisa. Daí a mesma quantidade de ervilhas a um agricultor. Ele lança-as à terra e obtém 5 ou 10 vezes a quantidade das ervilhas que lançam à terra. Este é trabalho produtivo, de trabalho do cozinheiro, o trabalho do industrial é uma atividade estéril. Não cria nenhuma riqueza. Então, o trabalho criador de riqueza é o trabalho concreto. É esta forma concreta de trabalho. O grande salto que deu o Adam Smith foi vir agora a falar do trabalho abstrato. Uma coisa é dizer que, sendo embora inteligível, não é muito fácil de entender, porque começaram a entrar na linguagem da abstração. O que é o trabalho abstrato? É um trabalho incomputável, é todas as formas de trabalho, é a capacidade dos homens, física e intelectual, para desenvolver uma atividade. Já não é este trabalho concreto da agricultura. O que se explica, porque o Adam Smith já estava num tempo em que havia divisão do trabalho, marcada entre a agricultura e a indústria, coisa que os fisiocratas não havia, na França, no seu tempo não havia praticamente indústria, e mesmo dentro da indústria havia a divisão interna do trabalho, que o Adam Smith estudou tão bem. Então, já havia várias formas de trabalho concretos que poderiam permitir chegar a um conceito de trabalho abstrato. E esta é a diferença de Adam Smith para os fisiocratas. De todo modo, era a propriedade natural da terra, permitia, digamos, a criação da tal riqueza nova. Mas sem a cultura da terra, sem o cultivo da terra pelos homens, não se cria nada. Quer dizer, era de todo modo o trabalho. Este tipo de trabalho, é certo, mas era o trabalho que criava riqueza. O que significa que os agricultores são considerados por eles como os verdadeiros fundadores da sociedade civil. E devemos ver como, no tableau econômico, se mostra como é
o destino que se dá ao excedente que vai decidir, digamos, do futuro da vida económica, do futuro da economia. O excedente vai ser pago aos senhores das terras a título de renda. E só depois que os senhores das terras, a classe dos proprietários, não são os indivíduos, são a classe dos proprietários, vai gastar o excedente comprando bens à classe estéril, que são os industriais, e à classe produtiva, que são os agricultores, é que, circulando esta riqueza, se permite que, digamos, os bens passem da classe estéril, os bens manufaturados, para a classe proprietária, da classe estéril para a classe dos agricultores, das alfaias, dos arreios, dos carros, etc., necessários para o desenvolvimento da agricultura, e os alimentos passem para os senhores das terras. E, digamos, o processo, através da circulação do excedente, digamos, desenvolve-se nos períodos seguintes. A circulação do excedente, o destino do excedente é um elemento fundamental, como modernamente se entende. Quem decide o destino do excedente é a classe proprietária, que é aquela que o vai receber. Porquê? Porque são proprietários. Portanto, aqui está como a matriz de uma sociedade de classes, mesmo nos fisiocratas, está ligada à propriedade dos meios de produção fundamentais no tempo que era a terra. São os proprietários da terra, porque são proprietários da terra, que vão receber todo o excedente aqui também. São eles que vão decidir o que fazer com o excedente. Se eles não gastarem o excedente, a economia para. Eles têm que gastar todo o excedente para que a economia chegue ao fim do ciclo, feitas todas as operações, e são as classes sociais que no modelo do tabuleiro fazem as operações, se retomam, digamos, as condições para que a classe produtiva tenha as sementes para lançar à terra e tenha os alimentos para se manter até que chegarem as novas culturas, sem o que não podem dedicar-se a essa atividade. E para que a classe estéril, os manufatureiros, tenham, digamos, as matérias-primas de origem agrícola para transformar e tenham, ao mesmo tempo, os alimentos para se manterem até que, no fim do ciclo produtivo, de novo possam vender aquilo. Com a passagem, digamos, com os fisiocratas, há uma coisa que fica por entender, é a natureza e a explicação do lucro industrial. E esta, digamos, é o seu pecado original, mas é também, digamos, aquilo que acontece ao pioneiro. Eles puseram de pé este conceito de trabalho produtivo, que está hoje, até hoje está aí, no centro da ciência económica, mas não se aperceberam de que se criava riqueza na indústria. Isto apareceu exatamente como a Smith, com a introdução da noção de trabalho abstrato. Com a noção de trabalho abstrato. Trabalho produtivo, como Adam Smith, é todo aquele que acrescenta valor ao valor das matérias-primas sobre que se exerce. Portanto, só não são trabalhadores produtivos, exatamente o soberano, o Tomás Porto, os músicos, os bailarinos, o advogado e outros parasitas sociais. Porque esses prestam um serviço que se esgota no momento em que é prestado. Porque também ele diz, para que haja trabalho produtivo é preciso que o valor que se acrescenta ao valor das matérias-primas fique incorporado na matéria, para que depois possa ser transacionado, digamos, como valor acrescentado. Ora, a lição dos professores, já agora vamos alargar o número dos parasitas, o espetáculo dos artistas, os serviços dos advogados e dos médicos, desaparecem no momento em que são pagados. Então, não são trabalho produtivo neste sentido. Mas, com Adam Smith, deu-se, portanto, este salto. A noção de trabalho abstrato vai permitir perceber que o lucro industrial faz parte do excedente, que na indústria também se cria riqueza. Agora já medida em valor, não em termos físicos, de mais quantidade de bens, mas em termos de valor. Tem muitos autores. O François Quesnay deve-se ter apercebido que havia ali uma falha na sua teoria. Porque a verdade é que quem se der ao trabalho de ler o tabuleiro económico vê que todos os inputs, porque o tabuleiro económico é o primeiro modelo de representação de uma economia a funcionar como um todo nas suas inter-relações, nas relações entre os vários setores, a agricultura, a indústria, portanto, é o primeiro modelo de funcionamento de uma economia. E todos os inputs e todos os outputs, as informações que o Quesnay leva ao quadro são expressas em termos monetários.
podia pô-lo em quantidade de bens. Pagaram tanta rendas em cereal e tanta renda neste bem, naquele, naquele outro. Não, mas ele atribui-lhes os valores monetários. Claro, dizendo, a moeda é apenas para facilitar as trocas. A moeda é um simples intermediário nas trocas. Podia-se pagar a renda em bens. Depois o senhor feudal pagava em trigo, enfim, os artigos de luxo compra aos manufatureiros e pagava, enfim, em outros bens os produtos que vai comprar, digamos, à classe produtiva. E cada um pagava em bens, a troca de bens por bens. Só que a economia já era suficientemente complexa para que a troca direta fosse possível, digamos, para uma leitura macroeconómica. Então, ele introduz os valores monetários. O que significa, diz alguém, e sou um grande historiador das ideias económicas inglês e também o italiano, Claudio Napoleone, diz ele teve a percepção de que era preciso dar um salto, mas não chegou lá. Quem deu o salto foi o Adam Smith. Portanto, também o Adam Smith continua nesta mesma preocupação com a origem da riqueza e como substitui a riqueza. À frente haveremos de desenvolver esta ideia, o que é que estão as grandes diferenças entre o Adam Smith, o Ricardo e o Marx. Enquanto que o Adam Smith e o Ricardo se atingem a leis naturais, muito mais ingenuamente ou descansadamente o Ricardo que o Adam Smith. O Adam Smith, a meu ver, é um autor curioso, porque ele rompe muitos problemas. E se for levado muito a sério, cria preocupações a muita gente. O Milton Friedman tratou mal por causa do Estado mínimo, porque não era tão mínimo como o Adam Smith, como o Milton Friedman quer. Bom, mas o Smith, na teoria do salário, etc., ainda entra com elementos de ponderação que não são provavelmente as leis naturais. Mas no mercado são as leis naturais. Então, apenas para lhe deixar esta ideia da diferença entre os clássicos e Marx. O salário tende a coincidir com o mínimo de subsistência, diziam os clássicos, sobretudo o Ricardo. Porque o Adam Smith dizia, mas os salários subissem para níveis superiores ao nível de subsistência, nem algum mal ao mundo. Ele dizia, não, toda a gente tinha a ganhar. O que era uma ideia corajosa e que ia contra o sentimento dominante do século XVIII. Que os pobres tinham que ser pobres para serem prósperos durante toda a vida, e que os ricos é que faziam a felicidade dos pobres, e essas coisas todas. Ele disse, não, se os salários subissem, toda a gente tinha a ganhar. E não venham cá com esta história de quando eles ganham mais, não trabalham, porque isso não é verdade. E falta-se dar exemplos, dizer isso não é verdade. Bom, o Ricardo não. Vai às leis naturais, são as leis naturais. O que é que os salários tendem a coincidir com o mínimo de subsistência? Porque há uma lei natural da população que diz que se o salário, a certa altura, ultrapassar o nível de subsistência, subindo, daqui vai resultar que a população aumenta. Porquê? Porque as pessoas, em vez de pensarem duas vezes quando se casa, se não pensam vezes muito, casam logo. Em vez de terem poucos filhos, têm muitos filhos. E destes moram poucos filhos, e também moram poucos pais e poucos avós. Então a população aumenta. Se aumenta a população, aumenta a oferta de mão de obra. Se a procura se mantém, o preço baixa, os salários baixam. Mas se o salário baixar aquém do nível de subsistência, dá-se o fenómeno contrário. As pessoas pensam 3 vezes antes de casar, têm menos filhos, morrem mais filhos, morrem mais pais, morrem mais avós, e diminui a oferta de mão de obra. E assim, diminuindo a oferta, a procura que se mantém, o preço sobe e o salário sobe. Tendencialmente, o salário mantém-se ao nível de subsistência. E não há nada a fazer contra isto. Bom, o que é que o Marx vem dizer? As preocupações são as mesmas, depois as leituras é que são diferentes, diz o Marx. Então, como é que é isso? Então, o Adam Smith e o Ricardo dão um exemplo, e ele próprio criou outros, que mostram que na Inglaterra, quando os salários estão altos, os empregadores não esperam uma geração até que se verifiquem as mudanças na população. Se é que ela se verificar, isso também não está provado. O que é que vão fazer os empregadores? Se os salários são altos, substituem mão de obra por máquina. Quer dizer, provoca uma sobrepopulação relativa. Não é o facto de haver população a mais em termos absolutos, a sobrepopulação relativa. Quer dizer, diminui a procura de mão de obra porque o preço da força de trabalho está em baixo. E as máquinas ficam mais baratas.
Por isso é que a burguesia não pode existir sem revolucionar permanentemente os meios de produção. Porque é a maneira do sistema salvaguardar a margem de lucro sem o qual não funciona. Pronto, então, em vez de ser leis naturais, diz o Marx, o que explica que os salários têm um conceito de subsistência são as leis próprias deste modo de produção. São as leis históricas deste sistema. Vejam a diferença entre as leis naturais e outro tipo de lei de outra interpretação. Mas o problema é o mesmo. E neste caso a solução até é a mesma. Pois está bem, os salários têm a coincidir com o mínimo de subsistência. Mas não é porque tenha que ser assim em virtude das leis naturais. Porque esta lei deste sistema é esta. É esta. Bom, daí se passa para a noção do tal exército industrial de reserva, que é criado exatamente através da evolução tecnológica. Sempre mantém um conjunto de trabalhadores disponíveis para trabalhar ao salário corrente ou até ao salário mais baixo, ao salário corrente, sempre que seja preciso mais baixo. Ora bom, é claro que entre os clássicos e Marx há, digamos, há toda uma leia de autores que marcaram posição por reação contra a escola histórica, nomeadamente contra David Ricardo e contra o Adam Smith, sobretudo contra Ricardo. O Ricardo era um modelo de economista teórico que gerou uma multidão de discípulos, mas que começaram, muitos deles, a levar, sentir-se mal com a insensibilidade do Ricardo para os problemas sociais. Os problemas sociais que estão, então não há nada a fazer. A única coisa que temos que garantir é o crescimento contínuo. Porque se houver crescimento, todos vão crescer. Se não houver crescimento, todos vão crescer. Esta foi a preocupação essencial do Ricardo, como proibido. Mas reações contrárias para o lado clássicas começaram, desde logo, com Sismondo, que começou a questionar, digamos, esta ciência que não se preocupava com as coisas sociais e procurou pôr de pé, digamos, um sistema de segurança social, se quisermos chamar assim. Veio depois com os chamados socialistas ricardianos, em que emerge o nome de um autor, Thomas Odetzky, que em 1825, no ano em que ocorreu a primeira crise cíclica do capitalismo, em 1825 publicou um trabalho que se chama significativamente Defesa do Trabalho contra as Pretensões do Capital, e que no fundo apresenta esta conclusão: é necessário o capital, mas não os capitalistas. Isto a partir de Ricardo. Então vejam como as coisas começam a mexer. Quer dizer, é necessário o capital, como os fisiocratas tinham demonstrado. Quer dizer, se não há um excedente, não é possível aplicar esse excedente para aumentar a capacidade de produção. O excedente é a base do desenvolvimento económico. Mas o que este vem dizer, mas não são necessários capitalistas. Agora começavam a aparecer os capitalistas como os parasitas que o Adam Smith dizia que era o papel dos feudais. Com o desenvolvimento da indústria e o aparecimento de uma nova classe operária, de novos conflitos sociais, as coisas começaram a complicar-se. Mas devemos ver que o Ricardo deixa perfeitamente esquecido o conflito entre trabalhador e empregador. O conflito social dominante de Ricardo, para entender-se melhor, é aquele que opõe a nova produção industrial nos reinos terraplanistas. É isso que está na sua obra maior. Ora bom, daí que, na leitura que depois Marx vem fazer, a ciência económica, a economia política clássica tenha deixado de ser científica para passar a ser apologética. A burguesia estava instalada no poder, tinha o comando, digamos, do poder económico e tinha adquirido o comando do poder político. E, portanto, tinha agora interesse em defender, digamos, a ordem estabelecida e não em estudá-la, analisá-la para saber quais as suas leis de movimento. E é isso que o Marx vem dizer desde o prefácio à primeira edição do Capital de 1867 até o pós-fácio, digamos, à segunda edição alemã, em 1873. A economia política enquanto burguesa, isto é, enquanto vê na ordem capitalista não uma fase transitória do progresso histórico, mas antes a forma absoluta e definitiva da produção social, pode permanecer uma ciência enquanto a luta de classe permanecer latente ou só se manifestar por fenómenos isolados. Logo que a luta de classes começa a surgir, as coisas mudam e mudaram radicalmente. E o ponto de viragem
que Marx aponta é exatamente o ano de 1825, a primeira crise do capitalismo, que o Ricardo praticamente não aconteceu. É preciso também dizer isto, porque ele não analisa certos aspectos e ignorou-se, mas a verdade é que no tempo dele não havia crise. As crises são posteriores à morte do Ricardo. Pouco depois, em 1823, salvo erro, mas a primeira crise foi em 1825. E depois, digamos, a crise dos anos 30, de 1830, na França e um pouco por toda a Europa. Já agora consolidada a burguesia, mesmo no plano político, o que o Marx diz é que a investigação desinteressada cede o lugar ao pugilato pago, a investigação conscienciosa à má consciência, aos miseráveis subterfúgios da apologia. Ainda havia alguma margem, diz o Marx, para alguma discussão científica à volta da questão do livre-cambismo, mas com a revogação das leis dos cereais, ficou sem campo de mão. A ciência económica burguesa estava condenada a ser uma apologia. Ora bom, o Marx, que é o último autor desta perspectiva primeira que lhes falei, bom, poderemos dizer, vem na continuidade de Ricardo, mas vem em ruptura com o Ricardo. Vem na continuidade, porque o ponto de partida dele é a teoria do trabalho do Ricardo, só que o Marx começa, digamos, o seu raciocínio a partir do momento em que o Ricardo se interroga a ele próprio. Bom, mas há aqui um problema, porque a minha teoria do valor do trabalho não se aplica à mercadoria de trabalho. Porque se aplicasse aos trabalhadores devia caber todo o fruto do seu trabalho. E aos trabalhadores só cabe uma parte pequena, o salário. Ora bom, o Marx pega nisto, neste trecho de Ricardo, e diz, pois é, só que o Ricardo não percebeu o que está em causa. Porque o que está em causa não é o trabalho. O que está em causa, a mercadoria que aqui está em causa é a força de trabalho. O filósofo trouxe para a economia a distinção entre a potência e o ato. A potência é a força de trabalho, o ato é, digamos, o trabalho. E a mercadoria, diz Marx, é a força de trabalho. E a força de trabalho aplica-se, sim senhor, a teoria do valor do trabalho, como a qualquer outra mercadoria. Bom, então, como é que ele explicou esta ideia? Com base neste raciocínio. Segundo a teoria do valor do trabalho, o valor de uma mercadoria mede-se pelo tempo de trabalho necessário para produzir essa mercadoria. Qual é o valor do trabalho, a quantidade de trabalho necessária para produzir a mercadoria e a força de trabalho? É a quantidade de trabalho necessária para produzir os bens de que se alimentam e de que fazem a vida do trabalhador, para assegurar a reprodução da mercadoria e força de trabalho. Bom, então, isso corresponde à sua subsistência. Não em termos fisiológicos, estritamente, o Ricardo já tinha dito isso, o Marx abunda e reforça a ideia, mas em termos históricos. Daí que o Adam Smith e o Ricardo já falassem dos trabalhadores irlandeses, que eram muito mais baratos, porque só comiam batatas e viviam em buracos. Já havia aspirações diferentes. Os salários dos irlandeses garantiu a sua subsistência fisiológica, mas já não era o padrão histórico dos trabalhadores ingleses. Esses já tinham outro nível salarial. Portanto, o que o Ricardo e o Marx dizem, o mínimo de subsistência não é o mínimo para que as pessoas não morram. Não, é o mínimo de acordo com os padrões históricos, em cada sociedade, em cada período histórico, com aquilo que se foi ganhando para os trabalhadores. E isso é pago através do salário. O salário paga o valor da força de trabalho? Paga? Paga. A ideia de que há aqui um roubo desaparece. O Marx não faz também considerações moralistas na sua análise do capitalismo, na sua crítica do capitalismo, ou na crítica da economia política. O salário paga o valor da força de trabalho. Só que esta mercadoria, como o Marx não diz, como o Adam Smith já tinha mostrado, o Adam Smith tem páginas muito interessantes em que ele explica que o empregador só contrata indivíduos industriosos quando existe capital acumulado, mas não determinado grupo social, diz ele. Este grupo social vai contratar indivíduos industriosos na expectativa de obter com o trabalho deles mais dinheiro do que aquele que utiliza na sua contratação. Porque se não esperar isso, não os contrata. Quer dizer, o valor
que os trabalhadores acrescentam o valor das matérias-primas é que justifica que os trabalhadores sejam contratados. Se eles não acrescentarem esse valor, os empregadores não os contratam. E aqui está a base da teoria da mais-valia. É que veio o Marx dizer, pois é, só que esta mercadoria tem uma qualidade que nenhuma outra tem. É que produz mais valor do que o seu próprio valor. O Adam Smith tinha dito isto com todas as palavras. E disse exatamente aquilo que os trabalhadores acrescentam ao valor das matérias-primas vai ser necessário para pagar o salário e para pagar os juros e rendas, que são deduções ao produto do trabalho, disse o Adam Smith. São deduções ao produto do trabalho. Quer dizer, quem cria todo o valor é o trabalho. Os trabalhadores só vão receber o salário. O resto são deduções ao produto do trabalho. O Marx vem então dizer, pois está bom, aqui está. Quem tem capital acumulado compra as mercadorias necessárias para pôr o processo produtivo em andamento, incluindo a força de trabalho. E paga a força de trabalho pelo seu valor, através do salário. Só que a força de trabalho teria mais valor que o seu próprio. Quem compra esta mercadoria, que direitos adquire? O direito de usar a mercadoria. Como é que se utiliza a mercadoria a força de trabalho? Onde os trabalhadores vão trabalhar tantas horas por dia, tantos dias por semana. Quem comprou a mercadoria. E a quem pertence o fruto, digamos, da utilização desta mercadoria? Assim como a maçã que alguém compra, pertence a ele come, o fruto da força de trabalho pertence a quem a comprou, pertence ao empregador. Então, ao empregador pertence o mais valor. A mais-valia, Mehrwert, da palavra alemã. Mais valor ou mais-valia. O empregador. De acordo com esta lógica, porque comprou, através de um contrato, a mercadoria de força de trabalho, tem o direito de utilizar e ficar com aquilo que ela criou. A teoria da exploração, na sequência da teoria da mais-valia, vem da teoria do trabalho, tal como o Ricardo conseguiu. Portanto, há aqui uma continuidade, mas há uma ruptura, porque naturalmente agora o conflito social está aqui muito marcado entre o trabalhador assalariado e o seu empregador capitalista. O conflito social já não é mais o do Ricardo entre o operário da burguesia industrial e a classe terratenente, que aparece muito claramente, digamos, no clímax da obra do Ricardo à volta das leis dos cereais. O que é que o Ricardo vem dizer? Estas leis dos cereais podem conduzir a economia inglesa à estagnação. Porquê? Porque se nós, perante o aumento da procura de trigo, resultado do aumento da população e do aumento da população que trabalha na indústria e não produz trigo, não produz a sua própria subsistência, se não pudermos importar trigo, os preços do trigo vão aumentar. E aumentando os preços do trigo, necessariamente tem que aumentar o salário. Porque os salários cobrem o mínimo de subsistência. Se aumenta o custo da subsistência, tem que aumentar o salário. Os salários nominais, disse o Ricardo. Não é para que os trabalhadores passem a viver melhor, é para que mantenham o mesmo nível. Mas se sobem o salário, disse o Ricardo, os lucros têm que baixar. Ele deu-se conta deste antagonismo e escreveu muito claramente. Se sobem os lucros, baixa o salário. Se sobem o salário, baixa o lucro. Então, se sobe o salário, baixa os lucros. Mas se baixa os lucros, fica menos para investimento. O crescimento económico é posto em causa e, digamos, o otimismo do crescimento autossustentado, porque há margens de lucro que são investidas e sempre se cria nova riqueza, está posto em causa. Não entrou ele na minha conta com as crises. Fez isso foi um alto. Foi um alto. Foi dizer assim, mas isso não é assim. Esse otimismo do Adam Smith e do Ricardo, isso não é assim, porque pode haver crise, a lei de seio é uma treta. Primeiro a dizer foi o mal, depois diremos alguma coisa sobre isso. Mas para o Ricardo e para o mal estava tudo bem, porque a lei de seio salvaguardava o mundo das crises. Repito, no tempo do Ricardo não tinha havido crise, então ele podia acreditar na lei de seio. O Marx convém, deu, portanto, este salto, há uma oportunidade, mas há uma ruptura. Mas a problemática, digamos, da disciplina, da ciência, é exatamente a mesma, e era isto o que neste momento eu procurava tornar claro. Tudo tem que correr, e naturalmente eu não vou cumprir o meu programa, mas se obedece no programa mínimo, mas enfim, eu estava a
que não venham a FMI ajudar no Senado Tribunal, mas a perspectiva marginalista, subjetivista marginalista, bom, começa exatamente com SEI, e SEI introduz esta ruptura. O SEI vem no fundo, acaba com as classes sociais, e com base na teoria dos 3 fatores de produção, na avaliação do empresário e na lei de SEI, assim chamada, o que é que ele vem dizer? Há 3 fatores de produção: a natureza, o trabalho e o capital. E os seus titulares vendem o serviço produtivo de cada um dos fatores de produção. O serviço produtivo do trabalho, o serviço produtivo do capital, o serviço produtivo da natureza. Bom, vendem porque há quem compra. Vendam e vende-se e compra-se no mercado. Então, cada um destes serviços tem um preço. É o juro, é a renda e é o salário. E estes preços formam-se no mercado. Não em conflito uns com os outros, mas cada um em seu mercado. Então, o facto do salário estar elevado não tem nada a ver com o lucro. Nem o facto do lucro ser elevado não tem nada a ver com o salário. Nem eu sei. Porque cada mercado é um mercado. O preço em cada um dos mercados deste serviço produtivo resulta do jogo da oferta e da procura respectiva. Então, quem tem capital acumulado vai oferecer o capital, bom, e há quem compra o capital, pagando a respectiva. Quem tem terras vai oferecê-las e há quem arrende, pagando a renda. E quem tem a força de trabalho vai ao mercado e vende a sua força de trabalho através do salário. A teoria da distribuição do rendimento é feita, portanto, através dos contratos livremente celebrados entre os indivíduos, que todos eles têm a mesma veste, aparecem igualmente vestidos em cena. São todos vendedores e compradores. Não há trabalhadores, empregadores, não há proprietários de terras, capitalistas industriais e trabalhadores assalariados. Há compradores e vendedores. As classes sociais aparecem e há esta uniformização. Tudo está no mercado. E o conflito social desaparece. Porque no mercado o conflito resolve-se através do jogo da oferta da procura. Não há, portanto, conflito social. Este é o papel dos empresários. Os empresários que vão ao mercado e compram os fatores de produção. Os empresários são, portanto, foi uma ideia que andou muito depois da Revolução Francesa, no Saint-Simon, no certo optimismo, no industrialismo, ou mesmo filósofos que diziam que quem devia tomar conta do governo dos futuros países eram os empresários. Os empresários eram realmente as pessoas que tinham capacidade para aplicar a ciência à vida, todos os dias, para trazer os conhecimentos de vários ramos da ciência para resolver os problemas do dia a dia. Então, este otimismo, esta confiança no empresário está também no Adam Smith. Bom, os empresários desempenham este papel mágico de ir ao mercado, comprar o serviço produtivo e desenvolver a produção. E o problema do destino da produção estava resolvido, porque, segundo sei, produz-se para satisfazer necessidades. Era assim na Idade Média, há pouco eu disse isso. Mas agora deixou de ser assim. Só que, partindo do pressuposto que a produção visava a satisfação das necessidades, o que é que o sei pensou? Se alguém produz para satisfazer necessidades, é claro, então consome tudo o que produz, ou vai imediatamente trocar o que produz a mais e não precisa por aquilo que não produz e precisa. E, portanto, não há crise sobre produção permanente. Pode haver um desfazamento, mas esse é um desfazamento temporário, que logo é corrigido. Então, se nós admitimos que a vida económica decorre segundo este processo MDM, quem tem mercadorias vai trocá-las por dinheiro para comprar outra mercadoria, para evitar a troca direta. Não tem que haver crise sobre produção. E esta foi a conclusão do Adam Smith. Como se produz para satisfação das necessidades, não há crise sobre produção. E o Ricardo acreditou nisto. Esse problema não existe. O que fazer com o que se produz? É sempre necessidade de o satisfazer. Então, não há possibilidade de haver excedentes que não são vendidos. É claro que, na teoria do Adam Smith, já está muito claramente esta ideia que o Marx vai desenvolver. Se se produz, já estava mesmo no sítio teocrático. Se o excedente todo não é colocado, há aqui um diferencial. Há um menos. Depois se podem emperrar. Mas naturalmente não havia esta leitura. Não tinha chegado a uma teoria das crises.
que o Ricardo, o Marx tem de dizer exatamente, pois é que as crises sobre a produção própria do capitalismo são crises de realização da mais-valia. Quer dizer, o capitalismo produz a atividade produtiva, acorda para proteção do mas se os bens produzidos para serem vendidos no mercado de modo a proporcionar não são vendidos, não se realiza a mais-valia. Então, o sistema impera, o sistema não pode funcionar. A lógica do sistema é posta em causa. A teoria das crises surgiu pela primeira vez, como dizia, com o Malthus, e depois o Ricardo, o Marx sempre nesta ideia. Mas, portanto, no seio, tudo isto desaparece. Depois vêm alguns autores ingleses, McCulloch, Nassau Sénior, que vêm desenvolver certas teses que eu depois à frente referirei. Depois vêm os autores da escola subjetivista austríaca, von Thünen, Hermann Gossen, juntamente com o Christian Cournot, com a matemática entrar pela economia, e finalmente os tais três que lhes falei há pouco, Karl Menger, Stanley Evans e Leon Walras, que vieram, no fundo, trazer esta ideia de que o valor dos bens se mede pelo valor da última unidade simultaneamente disponível de cada um deles, a partir das famosas leis de Gossen, das leis subjetivas da escola austríaca, que enfim, podemos ilustrar num exemplo muito simples, que é o exemplo que eu costumo dar aos meus alunos, dar-vos um exemplo assim tão simplesinho, que serve para os meus meninos do primeiro ano, e que é este: se nós tivermos 5 vasilhas de água exatamente iguais, na sua dimensão e com água exatamente igual, e se nós pusermos um papelinho, dizer, esta água para beber, esta água para cozinhar, esta água para nos lavarmos, esta água para lavar a roupa, esta água para regar o jardim, vamos admitir que se parte um dos vasos, que, por coincidência, o vaso que se parte e cuja água se perdeu é aquilo que tem lá o papelinho, água para beber. Nós vamos deixar de beber água? Não. Vamos deixar de regar o jardim. Então qual é o valor da água? É o valor da última unidade simultaneamente disponível no bem, admitindo há necessidades diversas e necessidades que se escaloram segundo graus de prioridade, segundo graus de preferência. É o raciocínio na margem. Por isso fala de marginalismo. É o raciocínio na margem. O valor passa a ser agora um conceito subjetivo, tal como era já em Jean-Baptiste Say, o valor corresponde ao utilidade e, portanto, é um conceito subjetivo. Aqui também, digamos, procura dar-se uma objetividade à subjetividade. As pessoas como é que vão reagir? Vão deixar de ver? Não. Vão deixar de regar o jardim. Então, o valor de cada unidade, de cada um dos bens simultaneamente disponíveis, corresponde ao valor da última unidade simultaneamente disponível do mesmo bem. Aquela que afeta, digamos, a satisfação da necessidade menos intensa ou de grau, digamos, de menor prioridade. E foi, portanto, esta concepção, com base nesta teoria subjetiva do valor e do raciocínio na margem, que veio modificar tudo. A obra clássica, digamos, onde se sintetiza este pensamento é do professor de Londres, Lionel Robbins, que nos anos 30, 34 e 35 publicou um ensaio sobre a natureza e o significado da ciência económica. Bom, foi muito criticado naquela altura, continua a ser, mas naquela altura porque, fiel aos princípios da lei de Say, ele vem explicar, por A mais B, que as crises de produção são impossíveis no capitalismo. O capitalismo estava à morte com uma delas. A crise de 29, 33. O capitalismo estava à morte. Estava muita gente aflita para saber se devia ou não inclinar o caixão. E ele vinha serenamente e cientificamente explicar que as crises de produção não são possíveis. Então, foi um grande clamor de críticas. Mas ele fez, de alguma forma, a síntese, digamos, chamada síntese neoclássica, aquilo que hoje chama a mainstream economy. E o que é que o Robbins vem dizer sobre o que é a ciência económica? Vejam como passamos de um mundo para o outro. A economia é a ciência que estuda o comportamento humano enquanto relação entre fins e meios escassos suscetíveis de uso alternativo. Portanto, é uma visão estática que estuda o comportamento humano. Portanto, é como uma psicologia.
ou como uma teoria da escolha racional. Porque os homens vão ter que decidir sobre o que fazer com meios escassos suscetíveis de uso alternativo. Sendo que os fins são dados. Os homens, os economistas, não podem mexer nos fins. Os fins são dados. E é esta a noção que aparece no mais famoso manual de economia do mundo, do Paul Samuelson. A economia é o estudo de como as pessoas e a sociedade decidem empregar recursos escassos que podem ter utilizações alternativas para produzir bens variados e para o servir para consumo, agora ou no futuro, entre várias pessoas e grupos de sociedades. Bom, podemos citar centenas de definições que andam à base desta ideia. Uma ideia, portanto, é que a economia surge como um universo, isto é, um universo que se esgota no jogo da oferta e na procura, a economia como uma ciência da escolha, e em que o indivíduo, o agente económico, é identificado com o homem económico, como aquele ser que atua sempre racionalmente e de acordo com um padrão de racionalidade, digamos, pré-definido como que incluído no seu código genético. Atua sempre assim e não pode atuar de outra maneira. É como se fosse uma agulha magnética, escreve um autor crítico deste aspecto. Por isso, o homem económico é criticado por ser um homem sem paixão nem sentimento, um homem que não tem vontade própria, um homem que não tem capacidade de decisão. Aquilo é mecanicamente dirigido. É como se fosse uma agulha magnética. Ele atua sempre de acordo com um padrão que está no seu código genético. É, portanto, um robô, não é uma pessoa de carne e osso. Eu não acredito, não, a dizer o que é. E para o Robbins, há três questões que ele enuncia. Primeiro, a compreensão da ciência económica assenta em três conceitos: o problema económico, o princípio económico e o juízo económico. Qual é o problema económico? Resulta da escassez relativa de bens, quer dizer, a escassez é um dado natural da vida. E este é um ponto que não podemos nunca esquecer, porque a economia política, exatamente, numa outra versão, é a ciência que estuda o comportamento dos homens na luta contra a escassez. Só porque há escassez é que a economia política existe, que os problemas económicos existem como tal. Se todos os bens fossem bens não económicos, se existissem em quantidades tais que cada um de nós podia utilizar na quantidade que entendesse, sem prejudicar a utilização dos meios que tem por parte de outra, não havia problema económico, não havia economia política. Só há problemas económicos porque há escassez de bens. Desde logo o tempo. Desde logo o tempo. É um bem escasso. É um bem eminentemente escasso, se quiser, segundo esta lei. Bom, então, como há escassez de bens, o problema económico reside exatamente na questão de saber como é que se vai decidir da utilização destes bens escassos, que são suscetíveis de usos alternativos e em utilizações que se podem apresentar segundo uma escala diversa de prioridades, com intensidades diferentes, ou intensidades que já foram saciadas. Também é um exemplo muito simples das leis de Gossen. Se nós estamos no deserto, mortinhos de sede, o primeiro copo d'água tem um valor enorme, o segundo copo d'água ainda tem, o terceiro tem, mas se chegarmos ao 25º copo d'água já é uma tortura. A água já perdeu o valor. Portanto, porque as necessidades são saciadas. Portanto, esta construção parte, digamos, destes princípios elementares, digamos, do bom senso, do senso comum, que são as leis da escola subjetiva austríaca. Leis que, eu disse, entram pelos olhos dentro. São verdades que ninguém pode contestar. E é por isso que elas são fortes e são perigosas, digamos, na construção depois de uma teoria que não é nada ingênua. Que carrega por trás muitos valores e muitas valorações. Mas a partir destas noções assim, parece que nós ficamos paralisados. Pois, isto é respondível, isto é assim. Bom, está bem, mas é preciso, por isso é que é preciso quem pensa os números. Depois, o problema económico. O problema económico, no fundo, é aquilo que dita a tal conduta económica racional do homem económico. A conduta económica é uma conduta inteligente, pré-ordenada a fins e logicamente adequada ao seu nível de conhecimento. E que se traduz, no fundo, na chamada conduta económica. Quer dizer, no princípio do máximo resultado, que partir de determinados meios, conseguir o máximo resultado. Ou para atingir um certo resultado, utilizar o mínimo meio possível. Economia de meio. O princípio do máximo resultado, o princípio da economia. Com estes dois enunciados nós percebemos qual é a racionalidade.
implícita no agente económico. O princípio económico, portanto. O juízo económico é aquele que nos permite saber se a ação realizada, a escolha feita, é a melhor. Não do ponto de vista de nenhum juízo moral, mas do ponto de vista exatamente desta racionalidade. Se a opção for fazer a guerra, nós não temos que dizer essa é uma má opção. Nem isso tem que ver com o economista, porque o fim está fora da economia. O fim é fazer a guerra. Pronto, então, o fim é fazer a guerra. O juízo económico vai averiguar se fez a guerra com o mínimo de despende possível. Gastando o mínimo possível para fazer a guerra, para atingir aquele objetivo. Só isto é, digamos, o objeto da economia. Porque a economia é neutra relativamente ao juízo. E já está um princípio axiológico, já está uma tomada de posição. Já não é a história do primeiro popular, do segundo popular, aqui já há uma tomada de posição. Não há fins económicos, há apenas vias económicas, não económicas, a alcançar fins dados, escreve o Lano. Não podemos dizer que a prossecução de fins dados é não económica, porque os fins são não económicos. Podemos apenas dizer que ela é não económica se os fins são prosseguidos com um dispêndio desnecessário de meio. Esta é a essência das preocupações. Como vê, uma visão estática. Trata-se de decidir tudo de recurso dado para prosseguir fins dados. É uma visão que não tem que ver com a dinâmica, digamos, da economia clássica. Não tem que ver nada com isso. E o Robbins rejeita depois a distinção. O objeto da ciência económica não parte da distinção entre as questões que são económicas e as questões que não são económicas. Quer dizer, não, todas as questões são económicas quando decorrem num quadro de escassez. Porque a distinção entre o económico e o não económico sempre levantava o problema de saber como é que se escolhe entre o económico e o não económico. Porque era preciso decidir sobre, digamos, a afetação do tempo. Um exemplo que por vezes aparece a este respeito é o exemplo da mãe que está em casa e que se coloca este problema. Eu vou ao cinema, ou vou ao Rock in Rio, ou fico em casa a tomar conta do meu tempo. A opção de uma afetação desse caso, um certo fim, tem sempre um custo. É o tempo que exatamente não se gasta para realizar outra opção. Então, sempre há um problema económico. Não vamos, portanto, a definição de definição, uma definição analítica. O que significa que a ciência económica se transforma assim numa espécie de praxeologia, numa teoria da escolha, numa teoria geral da escolha racional, que se aplica ao homem isolado como ao homem em sociedade, ou até uma colmeia, que acrescenta o posso e não é brincar. Quer dizer, numa sociedade em que haja uma estrutura organizatória, há um princípio de racionalidade, e então esta lógica do raciocínio na margem, esta lógica, digamos, da escolha racional, aplica-se. Claro que os críticos dizem, depois também se aplica, digamos, na regulação da situação do trânsito, na estratégia militar, na preparação dos atletas de alta competição. O método desta disciplina não é um método próprio dela. Já estou a passar para a crítica, e se houver tempo destes dias haveremos falar. Então, aqui está como esta ciência passa a ser uma ciência formal, uma ciência praxeológica, uma teoria da escolha racional, uma ciência que estuda o comportamento humano, uma ciência, portanto, psicológica, uma ciência dedutiva. E isso, o Robbins claramente assume isso. A análise económica senta em deduções de uma série de postulados, dos quais os mais relevantes são factos quase universais da experiência presente, sempre que a atividade humana assume um aspecto económico. Ela assume um aspecto económico como se para esquecer como um dado fundamental da economia pura, escreve Robbins. Assim como na mecânica pura exploramos a implicação da existência de certas propriedades do corpo,
Na economia pura, examinamos a implicação da existência de meios escassos como os ordenamentos. Estamos fechados quanto a esta compreensão. E pronto. Eu acho que vou só, com a vossa autorização, queimar aqui um bocadinho mais de tempo e vou sintetizar isto. Porque, no final desta apresentação, fica a meu ver uma pergunta. A economia política é uma ciência? Bom, e esta pergunta não é feita por um tom que veio fazer este curso. Esta pergunta foi feita no Prémio Nobel da Economia, John Hicks, no encontro de vários prémios nobres da economia em 1983. Foi este o título que ele deu à comunicação dele a esse encontro. Economia política da ciência. Bom, é claro que há os convencidos. O antigo primeiro-ministro do meu país, que eu gosto da Casa da República, economista e professor de economia, e dizia que eu raramente tenho dúvidas, nunca tenho dúvidas e raramente me engano. Para isso está na Terra. São os crentes desta disciplina. Costumo contar uma história que vi de um prémio Nobel americano, George Stigler, que ele próprio conta na American Economic Review, uma conversa que ele teve com um colega de outras ciências sociais, vamos dizer que era da sociologia ou da psicologia, que em conversa de colegas, um dia lhe perguntou: não percebo porque é que há um prémio Nobel da Economia e não há um prémio Nobel para as outras ciências sociais. Ao que o George Stigler, diz ele, respondeu, com certeza muito ufano e muito senhor de si: não é necessário, você já tem o prémio Nobel para a literatura. Então, vejam, para estes, a ciência económica chegou ali e parou. Há toda uma teoria que vem de conto, ou dos contistas, se quiserem, que defende esta ideia. Porque a ciência económica adotou a matemática como um instrumento analítico, ela ultrapassou, digamos, a fase da pré-ciência e entrou na ciência. Deu o salto, de acordo com a classificação da ciência de conto. O problema, dizem logo outros, entre os economistas e entre os matemáticos, é que a matemática não é uma ciência. A matemática é uma lógica. E as verdades da matemática são verdades se respeitarem as premissas. Não são verdades porque a vida as confirma. Não estão sujeitas ao contraste da realidade. Então são verdades de outra natureza. A matemática é uma lógica. E a utilização da lógica na economia pode permitir modelos muito bem organizados, muito elegantes do ponto de vista da sua apresentação. Mas não garante o caráter científico desta disciplina. O próprio Alfred Marshall, quando apresentou, fez a recensão do livro de Edgeworth sobre física económica, ou não sei o livro agora, procural, o comentário com que ele praticamente conclui a recensão é esta: vamos esperar a economia, que a matemática não afasta a economia deste discurso, porque este é o discurso existe. E daí que haja muitos autores agora que dizem que já não temos uma economic literature, já temos um Atatürk, quer dizer, as pessoas já escrevem em matemática por matemática. Bom, e um homem como o Vassili Leontiev, que foi o primeiro grande econometrista do mundo nacional, fundador da Sociedade Americana e da Sociedade Mundial de Econometristas, o primeiro a utilizar os computadores na análise económica. Um homem, portanto, de formação matemática ao mais altíssimo nível, venha realmente dizer que o que estamos a fazer, a maior parte dos centros de investigação, é uma vergonha, porque estamos a inventar modelos matemáticos cada vez mais complicados, que já ninguém sabe o que são, não levam a parte nenhuma, que ignoram a realidade, que não fazem investigação nenhuma, que os homens estão completamente ausentes. E numa carta a uma revista científica não da economia, ele conclui assim: nunca mais escreverei num artigo de economia, porque não estou com problema da formação científica. Porque o que se passa nos nossos mais renomados centros de investigação científica na ciência económica é uma disciplina férrea que não pede messas à disciplina utilizada na escola militar de Terry Isaac.
jovens investigadores estão sujeitos, digamos, aos comandos dos seus orientadores. E não têm nenhuma liberdade. E se querem vingar, têm que fazer coisas absolutamente não senso. Porque se quiserem estudar coisas com o bom senso, que têm que ver com problemas da vida, não fazem carreira e são muito maltratados e não são apreciados. Bom, então, há toda esta discussão, o quem já discutia, as falácias dos jogadores matemáticos, ao deslumbramento dos economistas matemáticos, uma espécie de um cientismo que nos leva a acreditar que está ali na ponta da equação tem tudo, às vezes zero estrondosamente, mas, digamos, há outra face da realidade. Aquilo que me parece é que a ciência económica tem que ultrapassar, digamos, uma espécie que eu chamaria o infantilismo científico de se querer uma ciência como a física. Porque a matemática, isso foi o Bertrand Russell que disse, é aquela disciplina que, a certa altura, nos faz esquecer aquilo sobre que estamos a trabalhar. Tem uma lógica própria, tem. É como a cereja, não é? O problema traz outro problema. O próprio John Higgs, nesse texto que há pouco falava, disse, bom, usamos a matemática e os modelos de matemática. Bom, porquê é que fazemos isto? Muitas vezes eu tenho de confessar porque this is a good game. Isto é um bom jogo, dá um gozo bestial se a gente está aqui. Dá muito gozo, pois dá muito gozo, mas não resolve problema nenhum. Então, é ciência, não é ciência? O que eu penso é que é uma ciência social. E a ciência social tem que ter consciência das suas fraquezas. Quer dizer, ninguém. Nenhum valor. Eu não tenho cá nenhuma ideologia. Esses são os piores. A única coisa que podemos fazer, o Celso Furtado tem páginas de ensaios muito bonitos e muito ricos sobre isto. A única coisa que um cientista social pode fazer é tornar claro os seus pontos de partida. Este é o quadro ideológico, o raciocínio dentro deste mundo de ideias. Bom, a partir daqui, cada um faz o que quer. Não, se estamos numa academia científica, temos que respeitar as leis exatas. Naturalmente, não podemos esconder dados que tivemos porque não nos convém. Desapareceu, nunca existiu. Bom, não podemos deixar de respeitar, digamos, a honestidade intelectual, o rigor da investigação. É o mínimo que se pode exigir de uma ciência. Agora, uma ciência que se calhar ganha em se assumir, não como uma ciência demonstrativa, mas como uma ciência argumentativa. Eu costumo dizer para os alunos de direito, esta ciência não sei se é ciência, o direito, mas se for, é uma ciência argumentativa, uma ciência que é feita, desenvolvida para convencer os outros, porque não demonstramos nada. A verdade existe, mesmo na ciência. Bom, já sabemos que uma física era do Ptolomeu, outra era do Galileu, outra era do Einstein, e a outra já é dos outros que já negaram o Einstein. A verdade, mesmo na ciência ditas exatas, muda com a história e não há verdades absolutas. A única objetividade é a busca da verdade. Esta é a única verdade, porque nas ciências como nas outras não existe. Claro, podemos ir à epistemologia. Não é? Começa a ciência com a formação de hipóteses, mas as hipóteses é uma escolha. E como é que se faz a escolha? É a partir da visão, como fala o Schumpeter. Bom, mas a visão é um ponto de partida, é uma pré-compreensão. Agora o Schumpeter diz muito claramente. Mas está bem, a visão pode marcar-nos ideologicamente. Mas sem visão não há progresso, não há ciência nenhuma. Ninguém progride se não tiver uma visão, se não tiver, digamos, se não adiantar alguma coisa. Porque é isso que faz saltar. A ciência é isso que faz avançar o conhecimento. Não podemos avançar, penso eu, em nenhum domínio científico sem a consciência de escolher. Na economia política, muito mais. Agora, na economia política, eu creio que é preciso termos noção das limitações. Para concluir, só mais duas histórias que também vi nas revistas de ciências económicas. Nos anos 80, é a Time, esta não é ciência económica, é a Time que relata este episódio. Um sujeito em Londres resolveu, um doutor qualquer coisa Fox, que ficou conhecido por Fox Fenómeno, resolveu fazer isto. Combinou uma série de amigos, vários ramos das ciências sociais, para, num centro muito bem colocado na sociedade científica e cultural londrina, fazer uma série de palestras sobre temas da sua especialidade. Com este encargo, você vai fazer a coisa mais absurda, mais nonsense, conseguir enredar. Mas põe a roupagem científica. E os vários convidados assim fizeram. Foi um êxito.
nunca se via coisa tão maravilhosa, tão avanço da ciência. Mas tudo foi feito falsamente para mostrar isto. Foi um êxito. Porque os auditores que queriam ser interessados acharam que realmente estavam uns sujeitos fora de série, que tinham descoberto ali todas as pólvoras do mundo. Outra história, esta também coloca os economistas a ridículo. A história de 3 cientistas que, num naufrágio, foram ter uma ilha. Bom, e a certa altura começaram a ter fome. E, por sorte, descobriram uma lata de fiambre. Vão para lá dentro. Bom, dão um salto até que venha algum navio. Já temos isto a comer. Mas como é que vamos abrir a lata? Bom, e o físico disse, bom, nós, aqui muita madeira, fazemos uma catapulta, está lá aquela rocha, nós atiramos a lata contra a catapulta, ela contra a rocha, ela abre-se e pronto, e nós comemos o fiambre. Que porcaria! O fiambre depois cheio de terra, mas isso não pode ser. Não, bom, não era aquela hipótese. Outra era química. E o químico, muito fácil. Nós sabemos fazer o fogo, nós não tínhamos fósforo, mas com o pau, a gente vai fazendo a fricçãozinha. Fazemos uma fogueira, pomos lá a lata, com o calor, dilata os corpos e pronto, a lata arrebenta e nós comemos o fiambre. Já está tudo esturrado, como é que se come? Isso não fica uma porcaria. Foi a vez do economista. O economista disse, tem uma maneira muito fácil. Então como é que é? Suponhamos que temos um automata, a lata e comemos o fiambre. Pronto, é que a economia se parte muitas vezes das famílias e faz. Se admitimos isto, então é, se tivesse um lado lata, comíamos o presunto, mas se não tivesse um lado lata,